Boa tarde a todos. Nós estamos falando hoje, no dia, sexta-feira, 8 de maio de 2020, precisamente às 17 horas e 10 minutos. O intuito dessa fala entre três colegas é para passar algumas informações pertinentes à atual situação do coronavírus na nossa cidade. Primeiro, vamos fazer as apresentações. Eu sou o Dr. Carlos Eugênio Ribeiro, de Janaúba. Douglas Ferreira Barbosa, médico cirurgião do Hospital Regional de Janaúba. Jaime Sena Gonzaga, médico de Janaúba. Bem, o intuito desse encontro é para ratificar umas conversas informais que nós três colegas já temos desencadeado há mais ou menos um mês, né, com relação à questão do coronavírus. A situação chamou mais atenção a partir do momento que o município, através das entidades de classe, por solicitação de entidades de classes, resolveu fazer uma abertura gradual do seu restrição social. Né? A partir daquele momento, nós tínhamos a impressão de que, com essa liberação das restrições sociais, o município estivesse se preparando, se estruturando para se porventura manifestasse uma crise de necessidades das estruturas de saúde, o município estivesse pronto para responder a essa demanda. Né? E começamos a procurar informações nos setores pertinentes e, por incrível que pareça, essa informação só nos chegou há uma semana. Foi quando, buscando informações, principalmente através do Hospital Regional de Janaúba, que, ao nosso ver, é a instituição que vai acolher as pessoas com os agravos dessa patologia, né? E nós tivemos uma surpresa que não foi muito agradável. Né? Percebemos que o hospital ele estava tentando se estruturar de forma muito acanhada em função das dificuldades financeiras pelas quais está passando. Então, assim, percebemos pelas informações que tivemos de pessoas ligadas à instituição que as estruturas e as adequações físicas não estavam de forma assim a contento se porventura viesse a ter uma explosão na demanda por pacientes em situação grave do Covid-19. Né? A informação que tivemos é que o hospital estava tendo uma estruturação de 4 a, no máximo, 5 leitos com ventiladores mecânicos e que a entrada para essa estrutura de atendimento ao Covid não seria uma estrutura independente da estrutura principal. Então, isso aí abriu um alerta para nós médicos há tanto tempo aqui na cidade e despertou essa preocupação. Por isso, nós resolvemos, em conversa com os colegas, conforme já apresentado, os colegas Douglas e Jaime, e abrimos uma discussão sobre a atual situação. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente percebe que existe uma abertura gradual das restrições, esperávamos que o sistema de saúde, de forma acompanhando essa evolução, estivesse se estruturando. E, por nossa surpresa, não estava. Né? Nos deparamos com a instituição hospitalar que realmente está totalmente ineficiente para a atual situação. Gostaríamos de citar alguns exemplos das dificuldades dessa instituição. Sabemos que a instituição, a nível hospitalar, é claro, é a única instituição que contém um tomógrafo. E sabemos hoje que a tomografia é o exame, assim, o gold standard, assim, o exame principal para se detectar
as lesões de acometimento pulmonar, né? E, para nossa surpresa, ficamos sabendo que o tomógrafo do hospital não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque a rede elétrica do hospital ele foi sofrendo várias modificações no decorrer do tempo, em função da ampliação do hospital, e a carga que chegava ao tomógrafo para poder gerar o tomógrafo era uma carga insuficiente. E como esse tomógrafo foi sendo funcionado de forma ineficiente, de forma com a carga que não era suficiente para poder gerar o tomógrafo, as placas queimaram desse tomógrafo. Então, hoje nós temos no hospital regional uma estrutura elétrica ineficiente e um tomógrafo queimado, né? Aliado à parte estrutural, que seria a parte física, que a informação que tivemos é que existia essa estruturação física que comportaria, a princípio, 4 leitos de UTI, podendo ampliar para 5. E, conforme eu já falei no início, essa estrutura não teria uma entrada diferenciada, ou seja, seria a porta principal da instituição. Então, em linhas gerais, a preocupação se aumentou justamente em função disso. Quer dizer, a estrutura física não estava sendo adequada, não estava sendo construída nesse período. A estrutura elétrica ela é ineficiente para gerar o tomógrafo e produzir a energia que o tomógrafo precisa para fazer os exames. Então, assim, isso gerou um caso assim de preocupação entre nós médicos. Nesse momento, assim, para fazer alguma explanação com relação a essa situação, eu gostaria que os outros colegas entrassem e fizessem algum complemento à minha fala. Então, Carlos, o que a gente vê é que, né, nas últimas 2 décadas aí, né, houve uma valorização muito grande do sistema básico de saúde, né, as unidades básicas de saúde. E houve um detrimento assim da instituição hospitalar, né? Recursos insuficientes, sucateamento da estrutura, número de leitos insuficientes de um modo geral. E agora a gente está aí vivendo essa pandemia, né? Cujo tratamento principal da forma grave é de alta complexidade. Então, e essa realidade hoje do Hospital de Janaúba, ele não existe, né? Não tem essa capacidade, né? Então, nós vemos aí um número de leitos insuficientes, né? Nós vemos a questão da tomografia, igual você está falando, que ela é de grande importância para acompanhamento dos casos graves, né? Não se tem tem um tomógrafo que funciona parcialmente, quer dizer, ele faz uma imagem inadequada, um sistema de rede elétrica insuficiente para ele, um laboratório que não dosa um potássio, não dosa um lactato, insuficiente, EPIs insuficientes, né? Profissionais pedindo demissão por conta de falta de EPI. Então, infelizmente, essa pandemia que vem aí assolando a nossa cidade, o mundo, né, de modo geral, ela precisa de um tratamento intensivo, né? Assim, não é aquele tratamento simples hospitalar, é de alta complexidade. E nós não estamos preparados. Polarizamos aí uma micro-região de 300 mil habitantes, o que tem de estrutura de terapia intensiva no hospital para o cotidiano já é insuficiente, e pior ainda com uma pandemia dessa daí. Então, o que a gente espera com esse isolamento é o dever de casa, quer dizer, estruturar melhor a instituição hospitalar. E essas coisas a gente não está vendo no Hospital de Janaúba, Regional de Janaúba, né? Então, eu acho que é um tempo precioso. Já começamos a ter um caso, né? Vários casos irão chegar, e quando chegar um número maior, aí nós treinarmos uma equipe, mantermos uma estrutura adequada, número de leitos suficientes. Se a gente não fizer esse dever de casa aí, eu acho que nós teremos um momento muito ruim da nossa saúde pública aqui em Janaúba. E nós estamos
tendo um tempo precioso aí que está sendo perdido. Eu acho que é isso daí que eu gostaria de expor aí nesse momento. O colega Jaime, completar, por favor. Então, boa tarde. Obrigado, Carlos, por desencadear esse processo dessa fala da gente. Essa semana nós somos provocados, né, nesse aspecto, nos falaram. Puxa, a gente não vê os médicos de Janaúba se pronunciando de uma forma aberta à população, a todos, e essa oportunidade é ímpar. A gente está começando a dizer isso, não vamos nos abster de dizer a nossa opinião. Aquilo que a gente vê que estiver acontecendo, a gente tem a obrigação de dizer. A omissão não é exatamente um papel do médico, né? Eu vou pedir só licença a vocês para fazer uma retrospectiva de números e de dados para que possa ficar melhor entendido o porquê dessa nossa apreensão. No dia 25/2 desse ano, foi diagnosticado o primeiro caso no Brasil de contaminação aqui no Brasil. Isso 25/2. No dia 25/4, nós já tínhamos 5.514 mortos. Isso são dados do Ministério da Saúde. E no dia 7/5, 13 dias depois, o número já havia chegado a 9.265. Então, o que é que isso diz para nós? Está dizendo da voracidade que esse vírus tem em caminhar no nosso meio, né? E esse número que vocês perceberam de 13, 14, 15 dias é exatamente o período entre a contaminação e a manifestação mais grave, é o período dessa incubação dele. Então, nós trabalhamos com números de 15 dias, 2 semanas. O que fizermos agora ou deixarmos de fazer, nós colheremos daqui 15 dias, né? Então, bom, a gente ouve muito sobre as questões do que acontece no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Manaus, Fortaleza, etc. E a gente está falando das grandes capitais, mas agora é que isso, em São Paulo, por exemplo, é agora que ele está chegando ao interior, né? E essa é a grande preocupação deles. A nossa realidade aqui está muito mais para a realidade de Salvador, do sul da Bahia, do que de São Paulo. Ela está vindo mais devagar para cima da gente, mas ela chegará. E esse tempo que está sendo previsto é que o final desse mês, início do mês que vem, esses números comecem a aparecer aqui de uma forma mais exuberante, de uma forma mais agressiva no nosso meio. Então, quando nós percebemos isso, ficamos muito preocupados. Essa não é exatamente a preocupação só de nós três, a gente conversa com os colegas no trabalho, no nosso dia a dia, é a mesma preocupação de todos. E aí, daqui a 15 dias, se formos fazer alguma coisa, nós vamos ter 15 dias de desastres, até que algo possa acontecer, não é? Então, o Carlos e o Douglas se referiram anteriormente, eu vou só ratificar. Janaúba não é Janaúba. Janaúba é a micro-região da Serra Geral. Então, quando as coisas acontecerem em Paipedo, Mamonas, Catuti, Espinosa, eles virão para cá, né? Quer dizer, temos que estar preparados. E esses municípios, essas regiões, seus políticos, seus gestores precisam participar dessa estruturação do hospital regional. Não é um hospital de Janaúba, é um hospital regional. Lá é o referencial, né? E quando o Carlos falou no início de uma postura acanhada, etc., a gente entende o esforço que, às vezes, o que eles, com certeza, a administração está fazendo para tirar leite de pedra, água de pedra, para fazer alguma coisa. Mas é muito mais do que isso. A gente tem procurado e encontrado vereadores e pessoas políticas na região e pedindo, gente, aprove o que tiver para aprovar, vamos colocar aquilo para funcionar, porque quando chegar a hora que chegar, vamos chamar desse jeito, não teremos tempo de fazer algo. Já anoiteceu, né? Nós estamos andando numa estrada escura
que nós jamais passamos. Então, temos que andar com cuidado. O que é o cuidado? O cuidado é esse, é ter essa retaguarda para segurar. Existem muitas ações do ponto de vista da saúde pública, de ações epidemiológicas para poder cuidar. Mas aquele percentual de habitantes e da população que virá a necessitar dessa atividade, dessa atenção de alta complexidade, ou tem ou não tem. Não dá para esperar para a semana que vem. É muito rápida a manifestação, né? Não vou ficar. Todos nós já tivemos a oportunidade de escutar isso inúmeras vezes em diversos lives por aí, e a gente sabe disso. Então, a Serra Geral tem que estar envolvida nisso. A gente sabe, por exemplo, que já... Então, a questão é essa. Talvez não tenhamos a dimensão da importância do tempo nesse combate. Nós estamos falando de 2 semanas. Esse é o período. Se eu enrolar mais 2 semanas, talvez eu não tenha tanto tempo para acudir esses conterrâneos aqui. E vai ser muito triste a gente dormir, né, com a agonia daquele que está morrendo e acordar com o choro dos familiares que ficaram. Muitos de nós teremos familiares que virão a falecer dessa pandemia, caso a gente não tenha uma atitude mais proativa nesse momento, né? Quer dizer, a gente tem um tomógrafo, que é um exame de padrão ouro para acompanhar, indicar o tratamento mais adequado para o paciente contaminado, e o tomógrafo não funciona porque não tem uma rede própria. Isso não cabe nesse momento. É um estado de guerra, né? Quer dizer, é um momento em que a energia e a força do povo e o dinheiro que está guardado para esse povo tem que ser usado em prol dele. Não adianta fazer isso em setembro. Não adianta, né? A gente fica, às vezes, muito preocupado com a questão financeira, do que vai ser com a economia, etc. E tal. A gente fala estado de guerra, mas nós não estamos numa guerra, né? As nossas indústrias continuam inteiras. A produção nossa agropecuária, que é a questão da nossa região, ela está aí. Retomar isso é uma coisa muito mais rápida do que foi o pós-guerra, pós-segunda guerra. Mas nós estamos vivendo uma situação semelhante, né? Mas, com certeza, com a capacidade de reagir muito mais rápida do que tivemos naqueles momentos, né? Nossa sociedade não se desestruturou. É só um momento de dificuldade que todos nós teremos que mostrar a cara e fazermos a nossa parte. Temos responsabilidade quando assumimos um papel, quando temos uma profissão. Nós, médicos, ao expormos a nossa opinião aqui, e aos gestores e aqueles que precisam, que têm o dinheiro e o poder de decidir, né? Eu queria agradecer essa oportunidade e pedir realmente encarecidamente que todos aqueles que têm o poder na mão, que têm a capacidade de influenciar esses políticos, esses gestores, que o façam, porque esse tempo será lembrado, né? E não dá para chorar, como diz aqui, o leite derramado, né? Muito obrigado, Carlos. Bem, assim, para concluir, o que a gente queria colocar é que, até então, a gente não tem ouvido nenhuma fala técnica por parte dos gestores da saúde pública do município, né? Pelo menos nas nossas conversas, nós não presenciamos nenhum profissional que veio a público colocar a situação de forma técnica, né? Técnica, não no que diz respeito a tratamentos em si, né? Porque isso aí a gente sabe da polêmica que existe com relação a essa situação. Eu digo forma técnica no que diz respeito à estruturação da rede de saúde necessária para acolher as pessoas que, porventura, possam precisar dessa rede, né? E a gente sabe que o mundo, os trabalhos se desenvolveram, conforme o colega Douglas citou, na estruturação, se caminhou para a estruturação da atenção básica. Sabemos o importante papel da atenção básica nessa situação, nessa patologia, né? No que diz respeito aos trabalhos da epidemiologia, no que diz respeito à testagem da população, no que diz respeito à orientação da população
para os cuidados. Mas a gente sabe que um percentual, que é um percentual pequeno dos pacientes acometidos, vão necessitar de um suporte hospitalar de estrutura terciária, né? E a gente, conforme já citamos e os colegas já citaram, a referência é o Hospital Regional de Janaúba. É um hospital que atende uma microrregião de 15 municípios, né? E que nós, médicos e os gestores, eles têm que olhar para a estrutura e ver que, e pelo menos passar a saber o que está acontecendo lá, de que forma está sendo desenvolvidas ações nessa instituição. Será que os gestores das várias cidades da nossa região, que compõem essa micro, que vão depender dessa unidade hospitalar, não se perguntaram como é que o hospital está sendo, quais as ações que o hospital está desenvolvendo para receber, se porventura houver uma necessidade ou uma demanda hospitalar? Então, eu acho que essa interrogação deve entrar na cabeça de todos os gestores desses 15 municípios que fazem parte dessa microrregião. Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de estrutura hospitalar, com respiradores, com monitores e tomógrafo, a gente só tem essa estrutura aqui, que tem esse suporte, que seria o hospital regional, né? Então, a gente quer levantar essa lebre. Nós queremos não estar aqui criticando de forma nenhuma. Sabemos as dificuldades. Durante a minha vida como médico nessa cidade, eu prestei serviço àquela instituição, tenho o maior respeito e admiração pela instituição e pelas pessoas que ali estão. Agora, resta-nos e às autoridades competentes dar apoio a aquela instituição. Sabemos que, conforme citou o colega Jaime, nós não temos tempo. O tempo urge nessa patologia, né? A gente tem um crescimento de contaminação de forma geométrica. E esse crescimento de doentes, também de forma geométrica, vão precisar de uma necessidade de atenção hospitalar. E vai ser muito assim, triste para nós profissionais, para os gestores, receber essas pessoas na instituição, e a instituição, infelizmente, não está preparada, né? Não queremos entrar em nenhum mérito de questões políticas ou de questões que não sejam de questões técnicas, de questões médicas. O que nós queremos é que todos os gestores olhem para aquela instituição e que procurem ver de que forma a instituição pode desenvolver as suas ações no que diz respeito a se estruturar para que possa receber de forma minimamente necessária aos pacientes que, porventura, dela necessitarem. O colega Douglas citou muito bem, a gente faz parte de grupo de colegas que atuam na área de frente daquela instituição. E a gente percebe que um laboratório, o colega fala, eu estou com um paciente aqui descompensado, o laboratório não consegue dar um resultado de uma dosagem de potássio, de um lactato. Nós temos um tomógrafo que há vários anos foi adquirido, esse tomógrafo está na instituição. Esse tomógrafo, as placas se queimaram em função de uma estrutura elétrica inadequada. Quer dizer, o hospital foi se ampliando e não se estruturou a parte elétrica desse hospital. Quer dizer, o tomógrafo foi usado indevidamente por uma estrutura elétrica inadequada e as placas se queimaram. E, assim, para adiantar, nós procuramos também as pessoas, porque não cabe a nós aqui simplesmente
jogar e falar quais são as dificuldades. Nós, nesse íntere, procuramos pessoas ligadas às questões de estruturações elétricas e tivemos informações que existe orçamento no hospital regional, desde o ano passado, informando com orçamentos e tudo mais quais as adequações que teriam que ser feitas para que a instituição pudesse funcionar de forma adequada. O tomógrafo, procuramos informações de custos dessas placas. Então, assim, nós procuramos nos informar e passar para quem quiser e quem tiver interesse essas informações. O que nós queremos é que a estrutura hospitalar esteja minimamente equipada e estruturada para receber uma, porventura, necessidade de uma demanda aumentada. Se fala em 10 leitos de CTI. Realmente, o Hospital Regional hoje tem 10 leitos de CTI, mas os 10 leitos de UTIs do Hospital Regional são leitos comuns para o paciente do dia a dia. Aqui não se estruturou leitos ainda para receber, ou seja, leitos de isolamento, com toda a infraestrutura adequada para receber pessoas que, porventura, hajam necessidade de uma instituição hospitalar. Os pacientes até então atendidos na instituição em um leito de UTI, em isolamento que existia no hospital regional, mas dentro da estrutura do leito do UTI comum. A gente sabe que é uma patologia que a transmissibilidade dela é muito intensa. E o que nós temos que fazer é criar estruturas isoladas, estruturas em que as demandas do dia a dia da instituição hospitalar, quer dizer, as outras doenças vão continuar existindo e o hospital tem que ter estrutura separada para receber essas doenças. E essa demanda extra, que seria a Covid-2019, teria que ter uma estrutura separada, uma estrutura com toda a infraestrutura, tanto pessoal, estrutural, de laboratório, que pudesse dar apoio a ela. E nessas conversas, nessas informações que nós buscamos, isso, infelizmente, ainda não está sendo desenvolvido. Na questão política, tivemos contato com vereadores, ficamos sabendo, por via de imprensa, de vereadores, que existe um recurso da ordem de 2.160.000 para ser votado, para ser usado na estruturação física e na logística dessas estruturas. Isso aí, nós acompanhamos desde segunda-feira em reuniões da Câmara o desenrolar desse processo. Mas até hoje a gente não viu uma ação efetiva. E a gente, conforme os colegas Jaime e Douglas bem colocaram, a gente está correndo contra o tempo. A gente não pode simplesmente ficar esperando a votação, ficar esperando interesses que a gente não sabe quais aqueles que querem buscar alguma coisa para tal instituição ou outra instituição. Não, a instituição que nós queremos é a população de Janaúba e da Serra Geral. O hospital que tem um suporte, que tem uma estrutura que possa se adequar minimamente para receber essa população é o Hospital Regional. Então, nós gostaríamos de, mais uma vez, enfatizar e pedir que nós efetivemos esforços para reestruturar essa instituição. Eu gostaria de finalizar minhas palavras e deixar em aberto ao colega Douglas e Jaime as suas considerações finais. Carlos, eu acho que foi dito tudo. Como o Jaime falou, eu acho que nós não podemos ser omissos, né? É uma preocupação nossa
como cidadão de Janaúba, como prestador de serviço da instituição, né? Levar isso ao conhecimento de todos para que possa fazer, né, essa reestruturação, estruturação para essa pandemia aí que nós estamos vivendo, né? Então, penso que isso que nós estamos fazendo aqui, esse vídeo, é para que ilumine aí as pessoas, né, que têm esse poder e essa empenhados nessa reestruturação, que hajam, né, hajam. E nós ainda temos pouco tempo aí que possa viver uma tragédia, né, na nossa região por omissão de outros, vai ser muito triste. É só isso aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Jair. Também para finalizar, lembrando que nós não somos arautos de más notícias, não desejamos isso. É o que nós estamos vendo acontecer em nosso país e vimos acontecer no mundo, é que nos levou a falar o que nós estamos falando. A gente gostaria muito e gosta muito e esperamos muito estarmos errados, né? E que aqui venha uma coisa diferente, mas não é isso que se mostra, né? E a nossa obrigação como cidadão, como médico, como pessoas que temos acesso a essa informação e sabemos o que está acontecendo, a obrigação, nós nos sentimos na obrigação de partilhar isso com todos vocês, né? É um dever ético fazer isso nosso, né? O contrário disso seria uma omissão. Estamos aí para ajudar, a gente o único partido que nós temos é o do povo. Nós queremos que nós não passemos uma tragédia, não vivamos uma tragédia na nossa microrregião. E temos que vamos dizer assim, nos preparar para isso, né? Era só isso, a gente está à disposição. Agradeço ao Carlos o convite, né? A presença do Douglas também. E é possível que a gente venha, sempre que souber de alguma coisa, informar vocês, convidar outros colegas para participar dessa conversa também, né? E dar um andamento nisso. É um papel nosso como médico, né? Da qual a gente não pode fugir. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Bem, obrigado, Jair. Obrigado, Carlos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer aos colegas Jaime e Douglas pela participação. Sei que também falo em nome de Douglas e Jaime, que nos colocamos à disposição de qualquer das entidades públicas ou privadas, qualquer que seja, no sentido de colaborar em ideias, em conhecimento, no que diz respeito à reestruturação. Então, conforme já colocamos, é a primeira informativo que nós estamos fazendo. Vamos deixar aberto também para outros colegas e, se porventura houver necessidade, faremos outros. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.